Setembro de 1939. A Europa mergulha no maior conflito da história. Enquanto cidades inteiras são reduzidas a escombros, enquanto Hitler avança implacável pelo continente e Churchill jura resistência até a última gota de sangue, há um lugar onde a vida continua, onde os cafés permanecem abertos, onde espiões de ambos os lados bebem num mesmo bar, onde refugiados encontram a última porta de saída para a liberdade. Portugal. Mas como? Como um pequeno país na ponta da Europa, governado por um ditador, conseguiu atravessar a Segunda Guerra Mundial sem um único tiro disparado em seu território? A resposta não está em exércitos poderosos ou muralhas impenetráveis. Está numa das mais brilhantes e controversas manobras diplomáticas do século XX. 1º de setembro de 1939, Antônio de Oliveira Salazar, o homem que governava Portugal há mais de uma década, recebe a notícia: a Alemanha invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial acabava de começar. Salazar não era um general bombástico nem um líder carismático. Era um ex-professor de economia, ascético, solitário, obcecado por números e estabilidade. E naquele momento, ele tinha um problema matemático impossível: como manter Portugal fora de uma guerra que estava prestes a engolir toda a Europa. Portugal tinha a aliança militar mais antiga do mundo, com a Inglaterra, desde 1373. Mais de 600 anos de tratados. Mas também tinha uma fronteira gigantesca com a Espanha de Franco, que flertava perigosamente com Hitler e Mussolini. E mais, possuía colônias espalhadas pela África e Ásia que não tinha como defender. A solução de Salazar, um jogo de xadrez político tão arriscado que poderia ter destruído o país. Ele apostou tudo em uma palavra: neutralidade. Mas neutralidade não significava ficar de braços cruzados, significava jogar com todos. Logo no primeiro dia da guerra, Salazar fez um anúncio oficial: a aliança anglo-portuguesa permanece intacta. Mas como os britânicos não pediram nossa ajuda, Portugal ficará neutro. Traduzindo, somos amigos da Inglaterra, mas não vamos entrar nessa confusão. Ainda. E aqui começa a genialidade, ou a imoralidade, dependendo de como você vê, da estratégia portuguesa. Salazar não queria apenas manter Portugal fora da guerra, ele queria lucrar com ela. E tinha exatamente o produto que ambos os lados desesperadamente precisavam: wolfrâmio, ou como os americanos chamavam, tungstênio. Wolfrâmio, um metal denso, com o ponto de fusão mais alto de todos os elementos. Quando misturado ao aço, criava uma liga praticamente indestrutível, perfeita para perfurar blindagens de tanques, produzir canhões que não derretiam com calor intenso e fabricar projéteis que podiam atravessar qualquer armadura. Sem wolfrâmio, a máquina de guerra moderna simplesmente parava. E Portugal tinha as maiores reservas da Europa Ocidental, quase 90% do fornecimento do continente. A partir de 1941, quando Hitler invadiu a União Soviética e perdeu acesso ao tungstênio chinês, a Alemanha nazista ficou desesperada. Precisava do wolfrâmio português. A Inglaterra e os Estados Unidos também. E começou uma das mais bizarras guerras econômicas da história. Imagine: compradores alemães e britânicos literalmente competindo nas mesmas minas portuguesas, inflacionando os preços em até 1000%. Camponeses pobres do interior de Portugal acordavam milionários da noite para o dia. Havia contrabando, espionagem industrial, agentes secretos negociando toneladas de minério em cafés de Lisboa. Portugal vendia para os dois lados. Salazar mantinha uma balança delicada. Um pouco para Hitler, um pouco para Churchill. Nunca suficiente para ganhar a guerra, sempre suficiente para manter ambos interessados. Mas em 1943, quando a maré da guerra começou a virar a favor dos aliados, a paciência britânica se esgotou. Churchill estava farto. Ele sabia que o wolfrâmio português estava alimentando a máquina de guerra nazista. Em reuniões secretas, o primeiro-ministro britânico perdeu a compostura, algo raro para um político tão experiente, e chegou a escrever para seu ministro das Relações Exteriores: é chegada a hora de fazer sentir aos portugueses que este disparate tem de acabar. A pressão era brutal.
Os aliados ameaçavam bloquear importações para Portugal, cortar linha de crédito, até invadir o país se fosse necessário. E Salazar? Salazar jogou a carta mais perigosa do baralho. Suspendeu as vendas de wolfrâmio para ambos os lados. Isso mesmo, cortou uma das maiores fontes de receita do Estado português por uma questão de princípio. Segundo ele, vender apenas para um lado violaria a neutralidade. Era um blefe magistral, ou uma teimosia suicida. Provavelmente os dois. Mas a verdadeira história de Portugal na guerra não acontecia nas minas de wolfrâmio. Acontecia nos bares, nos hotéis, nos cassinos. Lisboa se tornou a capital mundial da espionagem. Pense bem, era o único lugar na Europa onde você podia voar para Nova York, Londres ou Berlim. O único lugar onde um agente britânico e um espião alemão podiam sentar no mesmo café, e sentavam, no Hotel Avenida Palace, no Suíço Atlântico, no lendário Hotel Palácio do Estoril. E é aqui que a história fica realmente interessante. Um oficial da inteligência naval britânica chamado Ian Fleming está hospedado no Hotel Palácio do Estoril. Ele está em missão, monitorar movimentos de submarinos alemães no Atlântico. Mas uma noite, no Cassino Estoril, ele testemunha uma cena que mudaria a cultura pop para sempre. Um agente sérvio chamado Duško Popov, trabalhando como espião duplo para os aliados, senta-se numa mesa de bacará e aposta $50 mil numa única mão. Dinheiro que nem era dele. O homem era um playboy. Carros de luxo, amantes em cada cidade, charme irresistível, atirando com precisão de campeão. Fleming nunca esqueceu aquela noite. Anos depois, ao criar suas histórias de espionagem, ele tinha um modelo perfeito. O nome do personagem? James Bond, agente 007. Sim, James Bond nasceu em Portugal, no Estoril, inspirado num espião sérvio que enganava os nazistas enquanto bebia champanhe em Lisboa. Mas nem tudo em Lisboa era glamour de cassino e espionagem sofisticada. Enquanto espiões jogavam xadrez político, milhares de refugiados chegavam desesperados à cidade. Lisboa era a última esperança, a última porta aberta para quem fugia do Holocausto. Eles chegavam de trem à estação do Rossio, vindos da França ocupada, da Polônia devastada, da Alemanha nazista. Judeus, intelectuais, socialistas, artistas, famílias inteiras com nada além das roupas do corpo. E aqui entram um dos heróis mais controversos e menos conhecidos da guerra, Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordeaux. Em junho de 1940, contra as ordens diretas de Salazar, Sousa Mendes começou a assinar vistos portugueses em massa. Durante 3 dias e noites seguidas, sem dormir, ele assinou cerca de 30 mil vistos. Salvou dezenas de milhares de vidas. Salazar o puniu. Destruiu a sua carreira. Sousa Mendes morreu pobre e esquecido em 1954. Mas aqueles 30 mil sobreviveram. Chegaram a Lisboa. E de Lisboa, muitos conseguiram embarcar para os Estados Unidos, para o Brasil, para a liberdade. Entre eles, o artista Marc Chagall, a colecionadora Peggy Guggenheim e o escritor André Breton. Nomes que moldaram o século XX. Portugal se tornara, simultaneamente, um refúgio para vítimas do nazismo e um ninho de espiões nazistas. Mas se você acha que Salazar estava apenas vendendo minérios e oferecendo cafés para espiões, você subestimou o jogo. O verdadeiro trunfo de Portugal estava a 1.000 quilômetros da costa, no meio do Atlântico, nos Açores. Aquelas ilhas eram talvez a posição estratégica mais importante de toda a guerra. Por quê? Por causa dos submarinos alemães. Os U-boats nazistas estavam destruindo os comboios aliados que levavam suprimentos da América para a Inglaterra. Milhões de toneladas de material afundadas. A Inglaterra estava à beira da fome. E havia uma área morta no meio do Atlântico onde os aviões aliados simplesmente não conseguiam chegar para proteger os navios. Os historiadores chamam de Atlantic Gap, o buraco do Atlântico. A solução? Uma base aérea nos Açores. Tanto Roosevelt quanto Churchill elaboraram planos para invadir as ilhas se fosse necessário. A Operação Alacrity estava pronta, tropas preparadas, a invasão estava marcada. Salazar sabia.
E em agosto de 1943, depois de meses de procrastinação teatral, ele finalmente cedeu. Invocou a Aliança Anglo-Portuguesa, aquela de 1373, lembra? E permitiu que os britânicos estabelecessem uma base militar nas Lajes. Mas com uma condição: só britânicos, nada de americanos. Roosevelt ficou furioso. Churchill teve que mediar. Levou mais um ano de negociações até os americanos finalmente conseguirem usar a base em novembro de 1944. E o resultado? Nos 3 meses após a abertura da base nos Açores, as perdas aliadas no Atlântico caíram de 5,4 milhões de toneladas para 146 mil toneladas. 53 submarinos alemães foram afundados. Os Açores ajudaram a vencer a Batalha do Atlântico. E Salazar conseguiu sua compensação: garantias sobre as colônias portuguesas, armamento moderno e a promessa de que os aliados ajudariam a expulsar os japoneses de Timor. Neutralidade, mas com benefícios. Maio de 1945. A guerra termina. A Europa é um cemitério. 60 milhões de mortos. Cidades inteiras desaparecidas. Economias destruídas. Sociedades dilaceradas. E Portugal? Portugal está intacto. Não houve bombardeios, não houve invasões, não houve racionamento extremo como nos outros países. Lisboa continua iluminada, os cafés continuam abertos, a vida continua. Salazar conseguiu. Portugal atravessou o maior conflito da história moderna sem disparar um tiro. Mais que isso, lucrou. A balança comercial portuguesa teve superávites históricos entre 1941 e 1943. O país tinha créditos com a Inglaterra. As reservas de ouro aumentaram. Historiadores estimam que Portugal ganhou o equivalente a bilhões em dólares atuais durante a guerra. Foi, nas palavras de alguns especialistas, o único país europeu que ganhou com a Segunda Guerra Mundial. Mas, a que custo? Portugal vendeu o wolfrâmio, que matou os soldados aliados. Recusou vistos para milhares de judeus que foram mortos no Holocausto, embora alguns cônsules heróicos como Sousa Mendes tenham desobedecido. Ofereceu refúgio para espiões nazistas ao mesmo tempo que ajudava os aliados. Foi genialidade política? Pragmatismo necessário? Ou imoralidade oportunista? Provavelmente tudo isso ao mesmo tempo. Por que ninguém atacou Portugal na Segunda Guerra Mundial? A resposta não é simples. Hitler não atacou porque precisava de Portugal como fornecedor, e porque invadir significaria empurrar os britânicos para os Açores, que eram ainda mais valiosos. Uma invasão da Península Ibérica também exigiria atravessar a Espanha de Franco, que Hitler preferia manter como aliado neutro. Churchill não invadiu porque a aliança de 600 anos com Portugal era política e simbolicamente importante demais para quebrar. E porque, no final, Salazar cedeu o que os aliados precisavam, os Açores, e o fim do wolfrâmio para os nazistas. Os Estados Unidos planejaram invasões, mas sempre foram convencidos pelos britânicos a tentar a diplomacia primeiro. E Salazar? Salazar jogou um jogo mortal de equilibrismo. Nunca ajudou o Hitler o suficiente para provocar uma invasão aliada. Nunca ajudou os aliados o suficiente para provocar uma invasão alemã. Manteve a Espanha neutra através do Pacto Ibérico. Usou a aliança inglesa como escudo. Transformou a fraqueza de Portugal em força. Foi um dos jogos diplomáticos mais impressionantes e moralmente ambíguos do século XX. Hoje, quando você visita o Hotel Palácio do Estoril, ainda pode sentar no mesmo bar onde Ian Fleming bebeu, como espiões. Ainda pode jogar no cassino onde nasceu James Bond. Ainda pode caminhar pelas ruas de Lisboa, onde dezenas de milhares encontraram salvação, enquanto outros milhares foram recusados e morreram. A história de Portugal na Segunda Guerra Mundial é uma história de sobrevivência, pragmatismo, genialidade política e compromissos morais que ainda hoje provocam debate. No xadrez da Segunda Guerra Mundial, Portugal foi um peão que conseguiu chegar ao outro lado do tabuleiro, intacto, mais rico, e com histórias que Hollywood transformaria em lenda. Talvez a pergunta não seja por que ninguém atacou Portugal, mas sim, valeu a pena? E aí, você conhecia essa história? Sabia que Portugal atravessou a Segunda Guerra Mundial vendendo para os dois lados?
Que James Bond nasceu num cassino português ou que os Açores foram fundamentais para vencer a Batalha do Atlântico? A Segunda Guerra tem tantos ângulos fascinantes que a gente nunca para de descobrir histórias incríveis. E se você curtiu conhecer esse lado menos falado do conflito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. A gente traz vídeo novo toda semana com mais curiosidades históricas que você provavelmente não aprendeu na escola. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia a estratégia de neutralidade de Salazar? Acha que Portugal fez o certo ao lucrar com a guerra mantendo-se neutro? Ou deveria ter tomado partido desde o início? Foi genialidade diplomática ou oportunismo imoral? Quero saber sua opinião. A história não é só preto no branco. Literalmente, nesse caso, Portugal ficou numa zona bem cinza. Valeu por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que mudaram o mundo. Um abraço.